Visconde de Mauá, um nome que está em ruas, que está em praças, que está em bairros e que se trata de uma das figuras mais importantes da área econômica do Brasil no século XIX e cuja história nos ajuda bastante a compreender o país na época do Império. Vamos falar mais sobre a vida dele? Então clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a minha chave Pix na descrição do vídeo e vamos lá! Irineu, você não sabe nem eu. Evangelista de Souza, nasceu em 1813 no Rio Grande do Sul. Ele se tornou órfão ainda criança, o seu pai foi assassinado, ele acabou indo morar com um tio na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. E morando no Rio de Janeiro, desde bem jovem, ele começou a trabalhar na área de comércio, na área de vendas, em área administrativa de empresas, e aos 18 anos de idade, ele foi trabalhar para o inglês chamado Richard Caruthers, que tinha uma empresa de comércio no Brasil. Trabalhando com Caruthers, Irineu, então, ele aprendeu contabilidade, ele aprendeu a falar inglês, ele também começou a ter muito contato com as ideias do liberalismo econômico que o Caruthers lhe passava. Ele lhe ensinava sobre questões como o livre comércio, a livre iniciativa, a responsabilidade em cima das decisões que se toma, e havia um forte contraste nisso com a realidade brasileira, onde você tinha a escravidão ainda muito presente, a maior parte da população era escrava e você não tinha uma mobilidade econômica muito ampla e nem um processo de industrialização funcionando. O Caruthers retornou para a Inglaterra e passou todas as suas empresas para o nome do Irineu, que então se tornou um empresário na área de comércio. Em 1840, Irineu viajou para a Inglaterra e pôde ver com seus próprios olhos como é que estava funcionando a Revolução Industrial nesse país. E ele ficou bastante entusiasmado, ele gostou muito disso que viu, e ele decidiu então que ele iria iniciar esse trabalho no Brasil, que ele iria começar um projeto industrial no país. Então, de volta ao Brasil, ele vendeu aquela empresa comercial que ele tinha para investir na indústria. Ele montou uma indústria de estaleiro, também uma indústria na área metalúrgica, ele produzia navios, produzia tubulações, produzia diversos objetos metálicos, e isso foi um grande investimento para a época. Não existia no Brasil algo que tivesse tamanha força. E a partir desse primeiro projeto seu, ele começou a ampliar as suas ações industriais. Ele montou uma companhia de navegação na região norte, pelo Pará, pelo Amazonas. Ele montou uma companhia que oferecia serviços de iluminação a gás pelo Rio de Janeiro, basicamente puxava através de tubulações gás de um pântano e com isso você tinha uma iluminação que agora passava a ser feita a gás. E também ele acabou entrando para a área financeira montando um banco. Irineu então se tornou o primeiro grande industrial da história do Brasil. E a gente pode ver como que aquilo que ele estava colocando em prática contrastava com tudo aquilo que existia no Brasil. Ele tinha funcionários pagos, porque ele era contra a escravidão, mas o Brasil era um país onde a escravidão era legalizada. Ele tinha uma visão dinâmica de empreendedorismo, de buscar novas formas de você investir, novas formas de você lucrar, enquanto na elite econômica do país você tinha uma estrutura bastante engessada. O Brasil, basicamente, na época, era constituído por latifúndios de cana-de-açúcar e de café, então você não tinha uma mobilidade de investimentos, que é algo que o capitalismo precisa, e também você não tinha muito dos funcionamentos das instituições que o capitalismo precisa para funcionar.
como, por exemplo, o compromisso com o endividamento, o pagamento daquilo que se deve. Isso foi um ponto crucial até mesmo para o destino de Irineu. Um marco em sua vida foi quando, em 1854, ele inaugurou a primeira ferrovia do Brasil, que ligava o seu estaleiro até na região de Petrópolis. No lançamento da inauguração desse empreendimento, o imperador Dom Pedro II participou e, no meio da cerimônia, o Irineu pediu para que o imperador cavasse a primeira pá, tirasse a primeira pá de terra daquela obra. E o Dom Pedro II, com toda aquela parafernália que o imperador usava no calor abrasivo do Brasil, foi fazer esse esforço de cavar um buraco com uma pá, e isso deixou ele muito suado, muito cansado, em frente aos olhos públicos. E tem quem tenha dito que isso foi uma espécie de provocação do Irineu, que teria sido uma forma dele fazer chacota com o modelo político que ele era contra, que era esse império com um poder moderador que estava acima de todos os poderes existentes e que podia influenciar em tudo na sociedade. E, venhamos e convenhamos, provavelmente ele teve uma visão maquiavélica ao fazer isso com o imperador. Mesmo com essas desavenças com Dom Pedro II, a construção dessa ferrovia foi vista com bons olhos e ele acabou então entrando para o grupo dos fidalgos brasileiros. Ele foi nomeado pelo imperador como o Barão de Mauá. Um outro ponto marcante na vida dele foi 20 anos depois, em 1874. Dessa vez foi fazendo um serviço para o Dom Pedro II. O agora Barão de Mauá atravessou uma linha de telégrafo submarina do Brasil até a Europa, para você ter uma ligação telegráfica do continente da América do Sul com a Europa. E a primeira mensagem telegráfica enviada foi do Dom Pedro II para o Papa. E por ter feito esse serviço para a nação, por ter feito essa conexão telegráfica entre os dois continentes, ele recebeu então o seu novo título. Ele passou a ser o Visconde de Mauá. O Mauá sofreu bastante com a oposição com relação à forma como ele via o Brasil e como ele via a economia. Um dos maiores golpes que ele sofreu foi o incêndio criminoso contra o seu estaleiro, que foi algo que poderia tê-lo colocado à ruína. Um outro investimento também que ele teve um grande problema foi o investimento em um banco no Uruguai, que sugou muito dos recursos dele. Uma das questões é que o Barão de Mauá ele era muito ligado às ideias do liberalismo, como a gente já falou. E uma dessas ideias era justamente você ter o compromisso com os acordos. Se você faz o empréstimo para pagar em 6 meses, em 6 meses você tem que pagar aquele empréstimo. Esse tipo de pensamento faz o capitalismo funcionar, a obediência a contratos. E ele então teve um endividamento muito forte, porém, por outro lado, havia muitas pessoas que deviam a ele. Então o Visconde de Mauá, ele pagava tudo aquilo que ele devia, porém ele não recebia os ativos que ele possuía. Aqueles que estavam devendo a ele não lhe pagavam. E então, tendo alguns projetos bastante desfavoráveis para si, ele acabou tendo muitas perdas, também não recebia aquilo que lhe era devido, ele acabou tendo que declarar falência. Mesmo assim, ele ainda conseguiu se recuperar financeiramente, teve uma vida confortável, até morrer no ano de 1889. Assim, a gente vê como a vida do Visconde de Mauá foi um contraponto muito forte para a realidade econômica do Brasil e nos ajuda a ilustrar todo o funcionamento da dinâmica do país na época do Império. A gente vê que é um país que não conseguiu se industrializar quando você teve uma pessoa que tinha um forte interesse de investir na indústria brasileira, não houve um aproximamento de outras partes da elite, não houve outros membros da elite que quisessem colocar um capital para industrializar o país. Tampouco o governo federal, o governo do Império se esforçou para que também houvesse esse projeto de industrialização. Prevaleceu a ideia de que o Brasil deveria se manter como
um país agrário, como um país escravocrata, como um país de economia de monocultura, ou seja, como um país que não tinha nenhuma forma de dinamismo para entrar no modelo capitalista. Um modelo que exige investimentos de capitais, cumprimentos de contratos, que exige a liberdade de todas as pessoas, a liberdade de todas as ações, e que houvesse, inclusive, freios para que o governo não pudesse interferir em como a sociedade e a economia funcionam. Esse, então, é o grande legado de Mauá. A primeira pessoa a pensar em industrialização no Brasil, que colocou todo o seu esforço à prova e precisou lidar com uma série de obstáculos na sua vida em um país que tinha uma grande dificuldade para mudar. E os reflexos de uma grande demora do Brasil para se industrializar, o processo industrial ele foi tomar maior força no ano de 1930, mais ou menos, na década de 1930, quando países como os Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Japão já estavam muito mais à frente nessa área. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.